pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus por isso. Estamos aqui em Eclesiastes, capítulo 5, no livro do pregador, um livro que nos ensina coisas valiosas, maravilhosas. Os principais ensinamentos do livro de Eclesiastes é que não há nenhum verdadeiro sentido sem que a nossa vida esteja relacionada com o propósito de Deus. Vou repetir. Não há um verdadeiro sentido sem que a nossa vida esteja relacionada com o propósito de Deus. Outro ensinamento do livro de Eclesiastes é que o humanismo e o materialismo oferecem conselhos deficientes para a tomada de decisões. Outro princípio que nós aprendemos em Eclesiastes é que bens, pessoas, prazer, prestígio e poder fazem grandes servos, grandes escravos, mas terríveis senhores. Ou seja, nós precisamos dominar sobre estas coisas. Bens, pessoas, prazer, prestígio e poder são excelentes servos, mas não senhores, bons senhores. Então, a gente não pode ser escravo de nenhuma dessas coisas. Outra coisa que aprendemos em Eclesiastes é que o tempo é a chave. Quando liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir. A questão do tempo é fundamental, Há tempo para todas as coisas. Nós temos um devocional que falamos sobre o Kairos, o tempo da oportunidade. Outro princípio que aprendemos em Eclesiastes é que as pessoas são motivadas por meio de vários incentivos. Pessoas são motivadas por meio de vários incentivos. Outro princípio que aprendemos em Eclesiastes é que a sabedoria divina oferece direção, proteção, correção e solução. Vou repetir, a sabedoria divina oferece a cada um que se coloca diante dela direção, proteção, correção e solução para determinados problemas e dificuldades. E aprendemos também que os discípulos de Jesus devem se envolver com generosidade, sabendo que a recompensa vem depois. Então, se formos generosos, se formos liberais com relação àquilo que damos, ofertamos, abençoamos outras pessoas, podemos ter a convicção e a certeza que quem semeia, colhe no reino de Deus. Tá bom? Então, é tremendo esses princípios que nós apresentamos em Eclesiastes. E hoje nós vamos aprender aqui Eclesiastes capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o versículo 7. O texto sagrado diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Vou repetir. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? É uma pergunta que se faz. E aí no 7 termina: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então aqui está falando sobre o cuidado para não sermos precipitados. As armadilhas que acontecem na vida daquele que não é cuidadoso, zeloso com o seu falar, com as suas palavras. Será que você já fez alguma promessa para Deus? É a primeira pergunta que eu te faço. E as escrituras aqui, a palavra de Deus, nos aconselha que devemos ter cautela antes de submetermos algo diante de Deus. Um bom conselho para qualquer decisão que um discípulo de Jesus deve tomar. Antes de qualquer coisa, seja cuidadoso, seja zeloso, seja
Não seja precipitado, é o que nos ensina o texto sagrado. E é interessante que Salomão descreve 3 importantes armadilhas que estão à espreita, que querem nos fazer tropeçar, esperando por pessoas descuidadas. Quais são essas 3 armadilhas que podem levar a tropeçar uma pessoa no seu caminhar com Deus, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, familiar, profissional, seja onde for? E nós vamos aprender sobre isso hoje. A primeira é palavras precipitadas. Palavras precipitadas. Está aqui no versículo 2 a 3, quando o texto diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Então, primeira queda, primeira armadilha de homens e mulheres descuidados é palavras precipitadas. Versículos 2 a 3 aqui de Eclesiastes capítulo 5. Ou seja, devemos ouvir mais e falar menos. É preciso mais que palavras para realizarmos sonhos. E quando falamos, precisamos ter cuidado, precisamos ser zelosos, precisamos meditar, pensar, refletir antes de falarmos alguma besteira ou cairmos nas armadilhas do falar. A Bíblia diz, no muito falar não falta transgressão, lá em Provérbios diz isso. Ou seja, quem fala muito, peca muito, transgride muito, tropeça muito, acaba caindo na armadilha de falar demais. Então, tome cuidado com palavras precipitadas, é o primeiro princípio que você aprende aqui comigo hoje. Segundo princípio, promessas vazias. Tome cuidado com promessas vazias. Está no versículo 4 a 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Promessas vazias. Tome cuidado para não fazer promessas para Deus que você não consiga cumprir. Para não fazer promessas para Deus simplesmente por prometer ou falar. Não faça isso. Tome cuidado. Muitas pessoas tendem a dizer o que os outros querem ouvir. Não faça isso. Seja cuidadoso ao falar. Não prometa o que você não pode cumprir. Seja fiel às suas palavras, porque aquilo que dizemos tem que estar em sintonia com o nosso coração. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então tome cuidado com o seu coração, mas também tome cuidado com aquilo que sai da tua boca, porque aquilo que sai da tua boca revela aquilo que está no seu coração. Tome cuidado com promessas vazias. Seja fiel às suas palavras. Em terceiro lugar, nós aprendemos sobre desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas é a terceira armadilha que, às vezes, uma pessoa ou outra pode cair na sua vida. Desculpas esfarrapadas. Está aqui no versículo 6 a 7. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Pois que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruires as obras das tuas mãos? É uma pergunta aqui. E versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, aqui está falando da terceira armadilha, que às vezes podemos tropeçar. Desculpas esfarrapadas, diante de palavras precipitadas, diante de promessas vazias. Terceiro erro, desculpas esfarrapadas. Então, homens e mulheres de Deus diminuem a sua influência quando tentam reverter um erro com uma desculpa esfarrapada. Não faça isso. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um líder, é uma pessoa que exerce influência no coração alheio, na vida de outras pessoas, tome cuidado com isso. Os líderes diminuem sua influência quando tentam reverter um erro com uma desculpa esfarrapada. Errou? Confesse o seu erro, reconheça a sua falha, peça perdão para as pessoas ofendidas ou de alguma maneira injustiçadas ou que sofreram o agravo daquilo que você falou precipitadamente, mas não adianta ficar dando desculpas esfarrapadas. Então, falamos hoje das 3 armadilhas que estão à espreita, querendo nos derrubar, com relação ao falar, com relação à boca, com relação àquilo que sai e brota do nosso coração. Palavras precipitadas
e aí o texto sagrado fala no versículo 2 e 3 sobre isso. Segundo lugar, promessas vazias, versículo 4 e 5 fala sobre isso. E em terceiro lugar, desculpas esfarrapadas, versículos 6 a 7. Então, tome cuidado para não tropeçar nessas armadilhas do falar. Armadilhas do falar é o nosso tema de hoje. Guarda a tua boca, mas também guarda principalmente o teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, tá bom? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Quero mandar um abraço para a pastora Aline Brandino, a Deliane José, a Leila Caroline, o Jorge Sandro Monteiro, meu querido amigo lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe, pastor querido. Rafael Luiz Neiva, a Camila Godoy, Camilinha, Deus te abençoe, preciosa, saudade de você. A Alice Hirama, a Janice Nascimento, todos os nossos amados irmãos estão aqui. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, debaixo da graça, da unção e da bênção do Senhor. Aqui no link de descrição, aqui embaixo tem todas as informações para que você possa estar conosco, conhecer o nosso ministério, exercer generosidade se você sentir isso no seu coração, contribuir conosco. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Entra aqui no link de descrição, dá uma olhadinha nas nossas mídias sociais, nos nossos arquivos, em tudo aquilo que nós temos aqui disponível para você. Se conecte conosco, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais e que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.